E aí, galera, acabamos de entrar ao vivo, já tô aqui, tive que dar uma respirada, que já tava rindo com essa galera antes de entrar ao vivo, então acho que vai ser muito massa. Hoje a gente tá aqui para falar de negócios. Ontem e segunda-feira a gente já falou sobre linguagem e narrativa. Então agora é hora de botar a mão na massa, né, e serem os empresários de sucesso que o negócio de vocês merece. Eu tô aqui com a Bel Ferreira e a Dani Kmetiuk, representando o Palco Lume e a galera de Newborn. Essa semana em família a gente teve parto e documental, então Newborn está vindo para fechar com chave de ouro. Eu estou com o Wellington Fugice, falando sobre casamento, representando o Palco Wedding, e com o Léo e o Rafa, da Hag Cinematografia, falando sobre filme de casamento. Eu já vou dar a vez para eles darem oi aí. Vou explicar para vocês, só que o Rafa e o Léo estão separados, porque um está na Argentina e o outro está no Brasil, mas eles continuam trabalhando juntos e eles vão explicar isso durante a live. O Rafa vai me matar que eu falei isso. Então, vamos lá. Para quem não viu nem ontem, nem segunda, só para explicar para vocês que o estilo desse nosso webinar está sendo meio debate, eu faço uma pergunta e dou a vez para cada um deles falarem, mas eles podem pedir a vez para falar, para discordar do amiguinho, para concordar com o amiguinho, para complementar, e enfim. A gente vai falar sobre negócios. Ontem e antes de ontem eu trouxe o significado das palavras do tema. Só que hoje eu não achei necessário, acho que ele é bem autoexplicativo. Eu vou pedir, então, para eles se apresentarem para vocês. Vamos lá. Fugice, vou te colocar primeiro aí. Dá um oi para a galera. Olá, galera, boa noite. É um prazer estar com essa galera boa aqui, o Léo, o Rafa, a Bel, a Dani, enfim. Uma alegria estar com você também, querida Duda. E vamos estar juntos aqui debatendo. Eu sou o Wellington Fugice, moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte, trabalho com fotografia de casamento, tive a alegria de palestrar no Wedding Brasil e estarei retornando ao palco principal esse ano com muita alegria, lançando também um livro pela editora. Então, muita alegria, só alegria esse ano. Verdade, é um bom momento para fazer um jabá sobre isso, galera. Vou lançar um livro sobre fotografia de casamento, mas sobre outras coisas que terão, e vai ser muito legal. Tenho certeza que todos vocês vão achar muito útil, mesmo quem não é fotógrafo de casamento. Então, quem está aqui nesse webinar comigo, já fica a dica. Bel e Dani, vou botar vocês aqui. Nossas figurinhas repetidas também e com muito gosto. Podem falar. Começa, Dani. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Dani Kmetiuk. Só falo meu nome. Oi, gente, é um prazer estar com vocês todos aqui. Mais uma vez, a gente agradece o pessoal de toda a equipe, né, da editora, pelo convite também. É sempre um prazer poder falar um pouco do trabalho, poder compartilhar bastante coisa com o pessoal, ajudar o mercado a crescer de um modo geral, né? A gente, junto com fotógrafos de casamento, essa mistura é muito gostosa também. E a gente trabalha com o Newborn tem 6 anos, a gente tem já também um livro pela editora Fotos, que esgotou no primeiro ano, infelizmente. O pessoal tem perguntado bastante sobre isso, mas não tem lugar nenhum mais, gente, vocês vão ter que aguardar a segunda edição. E a gente está ansiosa agora pelo esse webinar, por todas as discussões que vão vir por aí. Fiquem tranquilos, as áreas de vocês são bem diferentes. Eu juro que eu não vou botar lenha na fogueira. Certo, galera? Então, muito obrigada, meninas. É verdade, a gente está aqui estudando a questão da segunda edição do livro delas. Quem sabe em breve vem novidades também. Eu vou botar então agora o Rafa para falar, para ele explicar a situação antes que ele me mate. Beleza, Rafa? Vai lá. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Rafa Gonçalves, tá? Um dos proprietários da Hag, junto com o Léo aí, né? E a gente trabalha com filme de casamento já há uns 6 anos mais ou menos, numa linha já de contar histórias, não uma linha do casamento específico somente em si. E para esclarecer, antes que cause uma polêmica, a gente não está separado, tá, gente? É simplesmente porque a gente resolveu, viu uma oportunidade de abrir uma nova unidade na Argentina, da Hag,
Então, hoje em dia, o que a gente faz? A gente cumpre a agenda juntos. Ou seja, o Léo vende a Hag no Brasil, eu vendo a Hag na Argentina, e quando tem casamento, o Léo vem para cá, uma semana antes que a gente faz as gravações das histórias, e quando tem casamento no Brasil, eu vou pro Brasil. A única diferença é que a gente resolveu abrir um pouco mais o mercado, provar essa mecânica que a gente já estava indo, graças a Deus, bem legal no Brasil. Então a gente resolveu abrir para uma outra língua, para outra cultura, outras experiências. Então por isso que a gente está cada um na sua live aí, mas agora já isso é pouco tempo, agora final de março a gente já se junta, já começa a gravar os casamentos que tem, já tem o make move e tudo. Então assim, a gente se ama, a gente não se separa nunca, viu, Duda? Mesmo que você queira. A gente não para. Mas a ideia é que eu quis dizer foi aqui, né, gente? E a ideia é mostrar um pouquinho uma nova técnica também que a gente está fazendo de negócios. Por fazer essa divisão, a gente teve que usar um outro método que a gente vai falar daqui a pouquinho também, e vai falar também um pouco disso no palco do Make Move. Legal, show de bola. Léo, algo a acrescentar? Eu acho que o que eu posso acrescentar, primeiramente, prazer a todos, né? É um prazer enorme estar participando. Hoje foi uma correria, mas deu tudo certo, consegui. Cara, eu acho que o que o Rafa falou é simplesmente completo, sabe? A gente tá há anos junto, né? Aprendemos a trabalhar junto, acho que desenvolvemos técnicas junto, né? Como empresa. E mesmo separados, a empresa continua o seu rumo natural. Então, mesmo ele não estando em reuniões, ou eu não estando em reuniões, a gente consegue tratar tudo como uma empresa, né? Então, independente de quem faz a reunião, ou de quem faz tal coisa, quem está fazendo aquilo é a Hag, não o Léo, a empresa em si. Então, acho que a gente, mesmo estando longe, consegue navegar com o barco tranquilamente. Show, obrigada, Léo. Então, agora vocês entenderam, se tem noivas online, a Hag está junto, está apenas em quadradinhos diferentes desse webinar, beleza? Antes de começar, eu queria explicar para vocês que esse webinar é da semana de esquenta do Ed Brasil, Lume, Make Move, mas também do esquenta de carnaval, que está chegando aí. A gente quis abrir uma semanada de conteúdo gratuito e também para anunciar nossa campanha de carnaval, que vocês podem juntar pessoas, amigos, fazer um bloquinho de carnaval e ter até 40% de desconto no passaporte para o Ed Brasil, Lume e Make Move e ter acesso a tudo, porque, né, agora a gente unificou, por isso que também a gente está juntando a galera aqui no webinar, porque dá para ver que todas as áreas têm a agregar e a gente vai misturando esse conteúdo de um jeito muito legal. Então, não se esqueçam de juntar a galera. Aí no chat dá para conhecer bastante gente, montar um bloquinho. Vão colocar link de inscrição lá também. Não percam essa oportunidade. Não sei quando terá novamente. E vamos para a minha primeira pergunta, então. Eu queria saber de cada um de vocês como foi o início do negócio de vocês em cada área. Talvez as pessoas que estão nos assistindo não saibam e pode agregar bastante. Como vocês começaram, porque as pessoas podem se identificar, né? Começamos em um outro nível, então eles vão se identificar bastante com as histórias de vocês. Quero que vocês contem detalhadamente, né, tudo o que aconteceu, como vocês chegaram até onde vocês estão. E eu queria adicionar antes disso que eu trouxe essas pessoas aqui, porque são pessoas que comumente não falam tanto sobre o negócio em palestras. A Bel e a Dani falam muito sobre posicionamento, o Fugis fala muito sobre emoção, sobre criatividade, o Léo e o Hag falam da construção do filme, e daí o negócio, às vezes as pessoas não sabem muito bem como vocês fazem, e pode ser muito interessante para elas que admiram o trabalho de vocês em si. Então, vou abrir para as respostas. Fugice, quero que você comece, por favor. Maravilha. Comecei há mais ou menos 9 anos atrás, e aí completando quase uma década de carreira, e calhou de eu começar exatamente ali naquele período de transição da mentalidade mais antiga, analógica, da ideia daquela fotografia mais estática, mais tradicional, para uma mudança de pensamento, uma revolução no modo de fotografar, no modo de capturar momentos, no modo de ser criativo na hora de construir os retratos. E eu entrei exatamente aí nesse momento de transição. Então,
O meu início foi extremamente turbulento, explosivo, né? Eu comecei a fotografar em questão de 1 ano e meio, 2 anos, a minha agenda estava incontrolavelmente cheia. E aqui é até curioso eu falar sobre isso, né? Porque eu moro aqui no Nordeste e na época não acontecia nada de eventos aqui. Então eu ia a São Paulo para o Egg Brasil, ia atrás de workshops, geralmente acontecia São Paulo, Rio e Minas Gerais, e fui buscar conhecimento de todas as formas que eu podia. E exatamente por isso eu tive um impacto muito explosivo no mercado, por chegar com algo novo que ninguém fazia. Era algo muito, muito novo, muito interessante. E eu entrei, assim, muito apaixonado pela fotografia, muito apaixonado pela arte, pelo que eu fazia. E é curioso falar do início, porque tem ligação com o negócio, porque eu não tinha noção de agenda, de meta de eventos, de quantos eventos eu conseguiria fazer. Eu só ia fechando o que aparecia, né? E isso me levou no 4º ano de profissão, terminar o ano e sair de um casamento e ir direto, eu e minha esposa, para o hospital com uma estafa extrema, assim, de saúde, sabe? Então, pensar negócio dentro da fotografia tem muito a ver com a saúde do negócio e também com a nossa saúde como ser humano. Porque a gente não é uma máquina, a gente precisa estruturar bem o que a gente faz, e pensar negócio faz parte de tudo isso, né? Então, meu início teve essa questão de eu entrar nesse período em que não tinha muita opção no mercado de quem fazia diferente. Isso causou uma explosão. Eu comecei a ter a agenda cheia, não soube controlar, passei por um problema de saúde para depois parar para pensar no negócio e reestruturar a minha empresa de maneira que hoje eu consigo conciliar muito bem vida pessoal e carreira de uma maneira extremamente mais equilibrada do que lá no meu início. Legal, Fugice. Muito obrigada. É legal saber, né, esse teu início. Muita gente engatinha até chegar num certo sucesso. E é interessante essa tua questão do estudo, que talvez tu chegou rápido a uma agenda lotada, por exemplo, porque tu foi atrás de todo esse tipo de conteúdo, né? Então fica a dica aí pra galera. Léo, como foi o início da HAG? Bom, o início da HAG, olha só, hein? O início da HAG, ela tem um ponto bem interessante de se contar, porque eu e o Rafa, a gente já trabalhava com isso antes de se conhecer, né? Para quem não conhece, né, a HAG significa Rafael Augusto Gonçalves, né, o nome do proprietário mora aí, do primórdio. Mas, bom, eu trabalho com casamento há 10 anos, fez esse ano 10 anos. Comecei com 17 anos de idade. Também, como o Fugice falou ali, eu também vim do analógico, né, trabalhei com muita fita, mini DV e tudo mais. E também, por começar a querer aprender mais, por começar a me interessar mais sobre o assunto, sobre cinema, né? E como tentar investir cinema no casamento, que era o que eu descobri a minha paixão, eu comecei a pesquisar bastante, me estudar, né? Eu acabei entrando na faculdade para poder me tornar um profissional um pouco melhor, né? E nessas indas e vindas, com iniciativa de querer comprar material, sempre ralando muito, né? Que nunca nada veio de graça para a gente, né? A gente teve que correr muito atrás de tudo. Eu conheci muitas pessoas. Eu acho que esse é o ponto-chave de tudo, né? O networking que a gente faz no começo de tudo. Então, antes de conhecer o Rafa e a HAG, eu fiz um networking muito grande. Eu conheci muita gente, muito fotógrafo, muito profissional da área. E por conhecer esses profissionais, eu acabei esbarrando com o Rafa. Foi bem sem querer mesmo. E aí começa a nossa linda história de amor. Que foi... Eu fui trabalhar, né? Porque ele não podia fazer um evento. Não sei por que motivo, mas eu tive que ir no lugar dele, né? E só que ele era o editor. E quando ele pegou meu material, ele me ligou. Falou, você é o menino que fez o material de tal evento? Eu falei, foi tal. Eu falei, você tem um feedback para me dar, né? Eu
gostaria de saber, eu estava começando com a minha T5i ainda, né, bem pequeno ainda, e aí ele falou, pô, tem um feedback para te dar sim, tá tudo uma bosta. E aí eu falei, poxa, tá bom, né? Pô, querendo ou não, é um feedback. Só que aí ele falou, cara, eu vi que você tem aí, tá querendo aprender e tudo mais, vamos trabalhar junto, vamos ver no que rola. E pelo fato de eu aceitar, né? De eu aceitar esse feedback super positivo e ele também me dá esse feedback positivo, a gente tá aí hoje e, poxa, eu acho que sem o Rafa, né, na minha vida, talvez eu nunca chegaria onde eu estou hoje aí. Provavelmente, não vou dizer o mesmo, mas vou dizer o mesmo. Talvez sem eu estar na RAG, a RAG também não seria o que é hoje. Então, aí a gente se tornou grandes amigos e ao longo do tempo sócios e estamos agora aí à torta direita. Mas foi bem difícil, né, Rafa? Foi bem difícil. Bem difícil. Trabalhamos muito de graça, a gente fala isso para todo mundo. Eu tenho o maior orgulho de falar isso. As pessoas acham que é fácil, mas pelo menos no mínimo um ano, do primeiro ano para o segundo ano, a gente trabalhou muito de graça para poder fazer um portfólio, para poder explorar as nossas ideias, para poder mostrar para o que a gente estava ali, né? Então, assim, foi bem difícil, bem sacrificante mesmo. A gente sacrificou muita coisa das nossas vidas, principalmente tempo e saúde, assim como o Fugis falou. Acho que todo mundo que quer ser empreendedor e quer que seu negócio vá para frente tem que sacrificar essas duas coisas, seu tempo e sua saúde. Foi o que a gente sacrificou para hoje poder olhar para trás e falar, ó, deu certo, tamo aí. Que legal, Léo. Se eu soubesse que o nome vinha do Rafa, eu tinha botado o Rafa para falar primeiro disso. Não tem problema. Rafa, o que você tem a complementar nessa história de amor de vocês dois? Não, o nome veio de mim só porque comecei sozinho, entendeu? Então, na verdade, assim, eu não é a minha área, eu sou formado em Direito, depois me formei em Publicidade, ou seja, não sabia o que fazer da vida, né? E aí um dia eu fui trabalhar numa produtora eu morava nessa época em Salvador ainda. Sim, eu sou meio circense, cada hora eu tô num lugar assim. E eu morava em Salvador nessa época e fui trabalhar numa produtora de vídeo, mas era publicidade, VT, comercial, essas coisas. E aí, esse primeiro dia, eu fui gravar um casamento de um amigo deles. E como câmera, tudo e tal. E aí o cara perguntou, você não quer editar? Eu falei, quero. Fiz uma bela merda, entendeu? Fiz uma bela merda, entreguei, só que a noiva chorou. E esse dia me deu um toque, assim, de bater. Claro, a história é bem mais larga, mas tô tentando condensar. E nesse dia pegou e me bateu. Nessas aí passou um tempo, eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar com festa infantil, aquele bifezinho de 4 horas que todo mundo sabe que começa a carreira, muitas vezes quem vai sair dessa área, da área de casamento, muitas vezes começou nessa área, que eu acho uma área incrível também. Só que eu queria fazer casamento. E aí comecei a fazer umas palestras, tudo, e comecei a estudar um curso, não vamos citar aqui, de uma pessoa estrangeira, que é um videomaker de casamento. E eu fui num congresso no Brasil onde estava esse videomaker estrangeiro de casamento. E eu me decepcionei completamente, porque esse videomaker de casamento só falava em dinheiro. E não era exatamente o que eu pensava na época. Só que nesse mesmo dia eu assisti uma palestra do Gui. E aí, do Gui Dalzotto. E aí foi onde mexeu minha cabeça. Nessas andas e vindas, aconteceu essa história com o Léo. De que ele me mandou material, o material era horrível. Vamos falar a verdade, né, Léo? A câmera dava aquela tipo diagonal, zoom in, zoom out no bolo, entendeu? Essas coisas. Mas aí eu falei, eu preciso de alguém para fazer isso. E nada melhor tipo do menino novo, que já sabe fazer e tudo mais. E aí fomos trabalhando juntos, criando histórias, inventando coisas, até que passou um tempo onde ficou muito mais claro dentro da RAG a especialidade de cada um. Entendeu? Hoje o Léo é especialista em gravar e eu sou especialista em editar. Então, mas sempre a gente tá junto nas duas gravações. Por isso que aí a gente, depois desse dia, falou, vamos fazer o nosso caminho, vamos contar a história e vamos fazer do nosso jeito. E foi assim, ralando. No começo era muito difícil, isso eu até falei, acho que no palco do Make Move ano passado, no começo era muito difícil implantar essa ideia de negócios de, assim, vamos contar a história e não vamos apenas falar do seu beijo na cerimônia, do seu coisa, era difícil, então a gente teve que oferecer muita coisa de graça também, para poder ter material para mostrar para outros clientes. E aí a gente foi indo, até que a gente chegou e acabou percebendo que, assim, porra, tá bacana, vamos, e aí eu me casei e tudo, tenho uma bebê,
e tudo. O pedido de casamento foi no Make Move do ano passado, tá, gente? Então, assim... E a primeira coisa eu vou até contar, a primeira coisa que a tia Marcela chegou esse ano falou, você vai ter que fazer uma palestra melhor ainda. Eu falei, porra. Tipo, eu pedi, o final da palestra foi um pedido de casamento, no ar, o que você quer mais que eu faça? Enfim, aí a gente vai fazer mesmo assim. E aí foi indo e a gente percebeu a ideia de poder expandir isso também para cá. Porque minha mulher é fotógrafa argentina, tudo, então a gente pensou, vamos começar a capturar o mercado da Argentina também. Foi aí que a gente fez essa questão. Os negócios do Brasil, o Léo trata, os negócios da Argentina, eu trata, e parou um pouco de ser a Rafa e Léo somente. E sim, a Hag começou a tomar uma postura de empresa e fazer as negociações. E a gente somos, na verdade, hoje em dia, eu e o Léo somos funcionários da Hag. Entendeu? A gente não é mais os proprietários apenas. Tá bom? Mais ou menos isso. Desculpa, eu falo pra caramba. O Rafa vai responder todas as minhas perguntas só na apresentação. Ferrou? Foi mal, já entrei tomando bronca. Vamos lá. Tranquilo, tenho mais perguntas na manga. Fica tranquilo. Obrigada, Rafa. Quem estava aí no Make Move, que assistiu o pedido de casamento dele, dá um alô no chat, falem sobre isso, porque foi muito massa. E agora eu tô mega na expectativa. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um parto? Não, já fiz um filho, né? Já fiz uma filha. Então... Então agora não vai rolar. Não vai rolar mais. Não, tudo bem, eu vou aguardar para ver. Mas a gente tá bolando algo que tá dando muito trabalho, mas vai ser incrível. Te digo. Que massa. Que show. Bel, e depois de vocês? Vamos lá, como é que vocês começaram? Bom, a gente começou, fotografia para mim era um hobby, a Bel era minha funcionária, quando eu tinha um restaurante, e comecei entregando panfleto para Dani, foi assim que a gente se conheceu. É verdade. E aí eu resolvi comprar uma câmera nova, e no caminho que eu estava indo para casa, a Bel abriu a caixa e já se apossou da minha câmera. E aí ela começou a fotografar tudo, e a gente ia, final de semana, fotografar as primas da Bel, que moram na praia. Ela tem poucas primas, acho que tem 43 de primeiro grau de parte da mãe. É. E aí a gente começou a fazer book das primas, e aí a gente começou, assim, fotografando no final de semana. A Dani é péssima para contar a história. Se eu deixasse, ela resumiu, tipo, acabou, foi isso, nossa vida. Então... como eu falei, eu sou do litoral do Paraná, que é uma cidade bem pequena, Matinhos. Metade da população de Matinhos é parente meu e outra metade eu conheço. Então eu andava lá como se fosse vereadora. Quando eu vim para Curitiba, eu vim tentar trabalho na minha área, me formei em gestão imobiliária. E aqui estava difícil, eu não conseguia nada, estava desempregada, precisava arrumar alguma coisa logo. E aí foi quando a Dani apareceu na minha vida. Ela precisava de pessoa para entregar panfleto do restaurante dela. E eu comecei assim com ela. Assim a gente se conheceu e descobriu que tinha em comum a fotografia. Ela porque na faculdade teve fotografia e eu porque gostava mesmo de alegre, de infância. Mas na época em que eu tive contato com a fotografia, quando era criança, era filme, era caro, a gente não tinha dinheiro para ficar comprando filme, revelar muito menos. Era luxo quem tinha um filme de 36 poses, né? Vocês que trabalharam aí com o analógico sabem disso. Revelar, então, era ostentação. Nossa Senhora. E então, a gente descobriu nesse processo que tinha fotografia em comum. Passou um tempinho, eu fui finalmente, depois de ser escravizada pela Dani, fui contratada oficialmente para trabalhar no restaurante dela. E nesse período a gente fotografava nos finais de semana, gratuitamente por hobby mesmo. E aí chegou um momento que a gente falou, nossa, tá ficando sério, vamos começar a trabalhar com isso, né? E aconteceram várias coisas nesse período, o restaurante não estava indo muito bem, e a Dani falou assim, eu estou disposta a investir. Eu não tinha dinheiro, meu salário no restaurante não era grande coisa, desculpa, mas eu tenho que falar. Mas foi o maior salário que a Bel teve até então. E aí, então, eu não tinha como financiar nada. Comprar uma câmera, não tinha condições. Ela falou assim, eu estou disposta a investir em nós, a gente pode abrir um negócio juntas. Eu vejo que você tem alguma coisa boa e é só a gente precisa lapidar. Ok. E aí, assim a gente começou a estudar. Os meninos falaram de estudar aqui, a gente passou por todo esse processo igual, fiz vários cursos no Senac, tanto de fotografia de eventos, casamento. A gente começou com casamento também, mas com o tempo a gente percebeu que não era o nosso perfil. E até que a gente chegou num curso anual de fotografia. E juntas a gente foi descobrindo várias áreas da fotografia.
No final de 2012 eu fiz o primeiro workshop de newborn. Cheguei em casa com medo de contar para a Dani que eu tinha gostado, porque ela sempre dizia, a única coisa que eu não quero é trabalhar com criança, eu odeio criança. E eu falei assim, putz, fodeu, eu gosto, e agora como é que eu vou dizer para ela, né? Se ela falar que não, eu não tenho dinheiro para trabalhar nisso sozinha. E aí eu cheguei e falei com ela falou, interessante isso, né? Parece promissor, nunca ouvi falar, a gente não sabe. Daí ela começou a pesquisar como estava o mercado em Curitiba, no Brasil e no mundo. Depois que ela fez essa pesquisa, ela falou, a gente vai entrar nessa área, para minha alegria. E aí, dentro desse processo, a gente trabalhou de graça muitas vezes, porque não tinha como mostrar, era novo no Brasil isso. Então, a gente precisava ter portfólio para mostrar para as pessoas. A gente investiu em Facebook, em tudo que a gente podia, Google, para anunciar tudo que a gente podia. E foi um ano que a gente trabalhou muito para conseguir realizar todas as metas que a gente tinha, que era de ter um estúdio, a gente trabalhava na casa do cliente nesse período. Para isso, a gente abriu mão de muitas coisas, os meninos falaram muito sobre isso também, a gente tem mesmo que, a menos que a pessoa nasça num berço de ouro e tenha dinheiro para tudo, a gente tem que abrir mão de muitas coisas para fazer o nosso negócio dar certo. E geralmente a gente se coloca atrás do negócio, né? O negócio vem sempre em primeiro plano. Então, a gente esquece mesmo de cuidar da saúde, a gente esquece de comer direito, a gente esquece de fazer tudo. E a gente passou um ano morando numa casa que a gente carinhosamente apelidou de barraco de favela, que era do lado de uma favela, para pagar um aluguel barato, juntar dinheiro para poder ter um estúdio. E as metas estavam sempre no papel, e toda vez que entrava água debaixo da porta, a gente lembrava, a gente está aqui por uma razão. Toda vez que tinha uma goteira nova, a gente lembrava, a gente está aqui por uma razão. Então, a gente permaneceu assim por um ano, foi árduo, foi difícil, porque a gente não tinha muitos clientes, tinha que trabalhar de graça e não tinha muito dinheiro também para investir. Então, o legal de falar disso é que muitas pessoas acham que tudo vem muito fácil, né? E depois disso, a gente trabalhando bastante nessa questão de estudar sempre foi prioridade. Até hoje, mesmo quando a gente vai para um evento para palestrar, depois que passa a nossa palestra, a gente senta junto com todo mundo e assiste as palestras dos colegas também. Sempre tem uma coisa para agregar. Acho que foi o Léo ou o Rafa que falou também de network. É uma coisa muito importante, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A gente sempre vai ter alguém que vai te trazer algum acesso ou alguma coisa. E é muito importante essas relações. E isso só acontece se a gente participa de grandes eventos ou se vai nos lugares, se está disposto a conhecer pessoas, enfim, depois de algum tempo, de uns 2 anos também, assim como o Fujice falou, a gente também teve agenda cheia, sem dar conta direito do que estava, trabalhou tanto para aquilo, que quando aquilo aconteceu, a gente não soube lidar, e eu também tive um problema, fiquei doente sem saber até, depois eu tive que tratar por 2 anos uma crise de ansiedade, foi bem complicado, mas hoje eu consigo lidar com isso emocionalmente mais equilibrada. Então, a gente consegue deixar o trabalho e o negócio sempre tranquilo e, ao mesmo tempo, gerenciar a vida pessoal. Então, basicamente, foi assim que a gente começou. A Dani me escravizando e agora somos sócias. Que massa, nem eu sabia tantos detalhes dessa história. Eu sabia uma parte, mas tudo eu não sabia. Muito massa, meninas. Eu tenho uma pergunta específica para newborn e outra específica para casamento. Mas antes disso, eu quero entrar num assunto que eu acho que tem muita gente querendo saber. Como vocês estão lidando com o marketing digital? Vocês que já têm um tempinho de carreira e as coisas foram mudando desde que vocês começaram. Quero saber como vocês estão se adaptando. Como os meninos da RAG falaram que estão preparando alguma coisa para isso, vou deixar eles startarem. Rafa, vou te botar primeiro dessa vez, beleza? Beleza. Então, na verdade, assim, o grande suporte da RAG nos negócios sempre foram as noivas, tá? A gente sempre teve a filosofia do quê? De que eu posso estar falando e vendendo um produto, o Léo pode estar falando e vendendo um produto, qualquer um de nós pode estar falando e vendendo um produto, só que é muito mais fácil uma noiva nossa vender um produto. Porque é muito mais fácil uma pessoa confiar em outra pessoa que passou pela experiência que ela vai passar do que simplesmente nós. Quando a gente chega em uma reunião, a gente é pessoas, profissionais já reconhecidos, mas
não somos uma pessoa que a pessoa vai confiar plenamente. Ela vai ter muito mais um nível de confiança maior com uma outra pessoa que passou a experiência dela. Então, a gente sempre trabalhou muito essa questão de Facebook. O Facebook sempre foi o nosso grande alicerce de vendas, porque a gente tinha toda uma estratégia, que a gente falava com as noivas, marcava os convidados nos filmes, interagia com todo mundo e tal. E a gente sabe que hoje em dia o Facebook, com o novo algoritmo e tudo, ele deu uma bela restringida no material, principalmente, acredito, para as pessoas de foto também, pela questão de exibição, mas principalmente também para os filmes, que os direitos autorais começaram a ficar muito mais sensíveis em cima dos filmes. Então a gente, claro que a gente nem sempre comprava as músicas que deveria comprar, mas todo mundo faz isso por isso, né, gente? Não vamos mentir, não vamos fazer teatro aqui, né? Então, assim, a gente usava trilhas registradas e tudo, e isso começou a diminuir mais o alcance. Então a gente começou a migrar toda a Hagre para o Instagram. A gente começou a migrar e apostando muito no IGTV. E hoje em dia, o que a gente fez? Só que a gente pensou, cara, Instagram é um negócio de 1 minuto. Como é que em 1 minuto eu vou mostrar um filme meu? Então, ou material meu em 1 minuto, onde tem milhões de imagenzinhas e tal. Então, a gente convocou as nossas noivas. A gente tem um grupo de WhatsApp com todas as noivas que passaram, as que vão vir, em tudo, e a gente convocou as noivas para elas dizerem, na verdade, como elas definiam a gente. E nisso a gente criou uma campanha que ainda está no ar, vou até compartilhar a tela aqui um segundinho, só para mostrar o que a gente está fazendo. Oi vocês aí. A gente criou essa campanha aqui, hoje em dia, Instagram, tá? Que é uma campanha de uma frase para definir a Hag. Então a gente tem depoimentos das noivas, um depoimento de uma noiva e um trecho do seu filme. Então aí o que acontece? E a gente disponibilizou depois o filme completo no IGTV, que é uma plataforma que está funcionando muito pra gente. E isso, assim, aumentou muito a nossa procura, muito, tanto nos 2 países, tanto aqui na Argentina quanto no Brasil, de uma forma, assim, absurda. Então a gente começou a perceber mais sobre isso, de que, assim, a filosofia que a gente teve lá atrás sempre é a certa. Pra gente funcionou, no caso, que a gente pode fazer o que for, ganhar o prêmio que for, fazer o filme lindo, maravilhoso, todo mundo chorou, tal. Se o seu cliente, se a noiva falar que você é bom, que você tem que fechar com eles, tá acima de tudo isso. Então, por isso que a gente mantém um relacionamento incrível, lindo com todas as nossas noivas, muitas de amizades também pessoais, mas apostando nessa plataforma digital, mas com o uso do nosso cliente, não somente uma exposição do nosso trabalho. E não é um uso de um cliente assim, vamos dar uma desperta, vamos ganhar em cima deles, não. A gente simplesmente, a credibilidade que a gente tem vinda do nosso cliente, a gente vai mostrar para todo mundo. Simplesmente isso, não existe mais nenhum truque. O cliente veio, adorou nosso trabalho, putz, a Hag fez parte da nossa vida, Rafa, Léo, vocês são incríveis, quero vocês dentro da minha casa, tal. A única diferença que a gente tomou é resolver colocar isso a público. Uma coisa que a gente sempre teve, entendeu? Eu lembro até hoje, no primeiro congresso que a gente foi, a primeira vez que a gente foi falar, era num outro congresso, muita gente e tal, a primeira fila era feita somente de todas as nossas noivas. Tinha mais ou menos 20 noivas nossas lá no congresso. Não eram videomakers, não são fotógrafas, não são nada. Então a gente sempre apostou no nosso cliente acima do nosso material. E isso a gente levou agora para o mundo virtual, através de depoimento, através de interação. A gente está bolando uma outra coisa que vai ser uma gincana de premiação entre elas. Ou seja, a gente sempre faz isso. E tem um motivo principal que a gente tá fazendo todos esses vídeos, mas infelizmente a gente ainda não pode revelar. A gente vai revelar no último vídeo que a gente vai divulgar, mais ou menos daqui a 2 semanas, a gente vai explicar o porquê que a gente fez esse depoimento de todas as noivas. E garanto que vai ser muito legal. Então, assim, hoje em dia a plataforma virtual, principalmente para nós dois que estamos separados, assim, separados, vamos lá, gente, traduzindo, separados, assim, estamos vendendo cada um num lugar, é extremamente importante. Porque o material daqui, das coisas daqui, a atividade daqui, eu posso atingir o Brasil, as atividades do Léo podem atingir aqui. Então, assim, só que hoje em dia a gente não percebe mais tanto ganho através de Facebook, vou ser bem sincero. O nosso ganho hoje em dia é muito mais através de Instagram. Legal. Léo, algo a acrescentar? Eu acho que, o Rafa, ele expõe super bem. Na verdade, esse é o nosso pensamento que eu vou colocar todas as nossas reuniões, ou praticamente 90% delas são realizadas dentro de canal, né? E viagens para gravação. Então a gente conversa muito, e
sempre muito atento às coisas que estão acontecendo. Eu trabalho em redes sociais, faço esse tipo de trabalho em redes sociais, então introduzir isso em algo que já era uma engrenagem que funcionava aqui na AG foi bem natural, né? O Instagram, não sei, alguns anos atrás, talvez uns 3 anos atrás, não era tão forte quanto o Facebook, só que a gente percebeu que o Facebook realmente estava, vou abrir uma aspas gigantescas aqui, boicotando, né, os conteúdos que você postasse. Não entregando para todo mundo, diminuindo o público, tendo um acesso bem mais restrito a material. Então, foi isso exatamente o que o Rafa falou. A gente aposta muito nas redes sociais. Eu acho que hoje em dia quem não aposta está fadado a não ser visto. Está todo mundo em redes sociais, independente de seja ela qual for, pode ser Facebook, Instagram, YouTube, qualquer vídeo, qualquer maneira. Então, quem não aposta em mídias sociais hoje em dia para divulgar o seu trabalho, está fadado a ser ultrapassado por quem faz isso, mesmo você sendo muito bom. Então, essa é uma dica, mesmo que seja uma foto, mesmo que seja um trechinho de um vídeo, posta, marca, comenta, sempre esteja atento das coisas que estão acontecendo, sempre fique em cima disso, porque hoje em dia é muito mais fácil você falar com uma pessoa, sei lá, como a gente está fazendo aqui, né? Pessoas de vários estados diferentes, mas estamos todos juntos numa mesa, do que eu ir na casa de cada um, praticamente isso. Então, hoje em dia, para eu mostrar um álbum de foto, um DVD nosso, é muito mais fácil eu enviar isso para a pessoa, enviar um pedacinho, mostrar nas nossas redes sociais, do que eu estar indo na casa da pessoa e fazer uma reunião. Então, assim, a gente tem muitas noivas que fecharam com a gente, sem fazer reunião física, né? Só reuniões via Skype, via qualquer outro modo. E eu acho que é isso. As nossas noivas, né, são, sei lá, acho que 90% da engrenagem vendedora nossa. E a gente se utiliza tanto dessa engrenagem quanto das redes sociais para poder sempre estar indo para cima com as vendas, com aparições, né, com marketing e tudo mais. Eu ouvi hoje um cara super importante falando, ele falou, cara, o dia que você para de investir e vender, né, através das suas redes, é o dia que você vai fadar a sua empresa ao fracasso. Acho que é isso. Legal, show de bola. Que a gente também percebeu essa diferença do Facebook, eu acho que é um negócio que vai girando. Vocês vão sentindo a falta dos clientes de vocês, daí vocês vão saindo, e daí a gente vai sentindo falta de vocês, e o negócio vai desse jeito. Giz, eu não esqueci de você. Eu vou dar a vez para a Bel e para a Dani, porque a próxima pergunta é de newborn, para daí não ficar as duas repetidas. Bel e Dani, como está o marketing de vocês? Eu sei que vocês têm várias cartinhas na... Contem para a gente. No nosso caso, a Bel, que é mais a especialista das redes sociais, eu cuido mais da parte da criação de conteúdo, faço as artes e as outras coisas, videozinhos, eu produzo, e a Bel que tem as ideias e sabe como lidar com as redes sociais. A Dani brinca, ela fala assim, a gente sempre recebe muitas perguntas, tanto de possíveis clientes quanto de fotógrafo também, né? Depois que a gente entra nesse meio de palestras e coisas, a gente acaba sendo conhecida nessa área também. E às vezes a Dani me pergunta como é que você consegue responder todo mundo. Ela falou, eu ia resumir tudo, né, rápido, e eu sempre tenho muita paciência para as pessoas, e eu gosto disso. As redes sociais sempre foram muito importantes na nossa comunicação, sempre desde o começo. Quando a gente começou, o Instagram já existia, mas ele não era muito utilizado. Era muito diferente do que ele... Hoje o Instagram realmente se tornou muito forte e tem uma relevância, um peso muito grande. Falando de forma orgânica ainda, né? Era algo que o Facebook nos dava no início. Mesmo a gente investindo, organicamente não fazia muito resultado. Hoje em dia, realmente, com todas as mudanças de algoritmo, o Facebook deu uma caída, então, na realidade, o que ele quer é que você dê mais dinheiro para ele te oferecer alguma coisa em troca, né? Não que a gente não invista nisso, a gente investe ainda no Facebook, a gente ainda recebe muitos orçamentos, faz muitos fechamentos por lá,
mas realmente o Instagram tem trazido muito mais, ele bomba mais, assim, acho que as pessoas estão migrando em um peso muito grande. A gente tem começado a usar o IGTV, ainda está devagar, mas a gente está começando a usar a ferramenta e é legal mesmo. YouTube a gente tem feito bastante essa comunicação, tanto para cliente quanto para fotógrafos. E só que eu concordo com, acho que o que o Rafa falou, que não há nada melhor do que um cliente dizer para o outro, faça. Porque se é assim com a noiva, imagina com quem está dando o bebê na mão de alguém, dando seu filho na mão de alguém. Então, acontece, antigamente a gente fazia também algum encontro no estúdio para a pessoa conhecer o espaço e tal. Hoje em dia, isso é muito raro de acontecer. As pessoas fecham tudo online mesmo. Então, elas precisam ver a nossa presença online. É a nossa vitrine, é o que a gente... Quase ninguém vai até o nosso estúdio para ver nada. Fecha tudo online. E boa parte das pessoas já fala, já quero fechar porque veio de indicação de outras. Só que tem um peso, tem uma relevância, e a gente também deixa o site sempre bonitinho, porque o site é algo que traz credibilidade também, então o site a gente usa muito, mas o peso da mídia social ainda é muito importante para o nosso conteúdo, para tudo que a gente posta para o pessoal. Viu? Então, time das mídias sociais, galera, não dá mais para viver sem elas, é por isso que eu também tô aqui, a gente vai botando a carinha a tapa e fazendo o negócio acontecer, né? Porque além das mídias sociais, a gente tem que criar a relação pessoal com a galera, não dá para ser só postagenzinha, etc. Fugice, eu sei que você também coloca a sua carinha lá, conta pra gente como é o teu marketing. Bacana, assina embaixo tudo que foi dito aqui até agora. Que é legal trazer à tona também é que isso que aconteceu com o Facebook pode acontecer com o Instagram ou qualquer outra plataforma, até porque é o mesmo dono, né? Então, a gente está muito sujeito, a casa dele e a regra dele, ele faz o que ele quiser. Então, assim, é legal a gente ter mais opções, mais cartas na manga, mais possibilidades, tentar diversificar ao máximo, não subestimar os outros recursos, por exemplo, anotar o e-mail de todo mundo que entra em contato e começar a criar um mailing pessoal, né, uma lista de contatos ali. É interessante tentar outras redes sociais que não são tão conhecidas e ver o impacto disso, como o Pinterest ou Google+, e tentando outras ferramentas e ver se isso tem algum retorno para a clientela, né? Tipo assim, se você fechar um contrato a mais por estar ali, é um contrato a mais, faz diferença, sabe? Hoje em dia, a galera interage muito com a ideia de vídeo, né? É um dos motivos pelos quais a gente está aqui. Então, os recursos como as lives falam muito com as pessoas, a gente mostrar a cara, humanizar a nossa empresa, deixar de ser uma marca, um logotipo, para botar a nossa cara ali, botar os nossos valores, dizer o que a gente acredita, ser sincero, falando do teu jeito, falando do que você acredita, sem falsear, sem mascarar, porque hoje as pessoas querem, mais do que tudo, se relacionar, né? Rede social é nada mais, nada menos do que uma desculpa, uma plataforma para fazer uma coisa que a gente sempre, na história da humanidade, sempre quis, que é se relacionar com outras pessoas. Ter um contato, trocar ideias, a rede social só tornou isso muito maior e muito mais prático, mas é algo que sempre existiu, como as velhas rodas de conversa na frente de casa, nas calçadas do interior, por exemplo, né? Então, a gente sempre foi humano e o humano sempre quis se relacionar com outro humano, e dando a nossa carinha, a gente, então, faz isso, exatamente isso, né? Pessoas compram pessoas querem se relacionar com pessoas e a gente mostra a cara. Então, acho que é uma boa a gente tentar diversificar, testar outras coisas, estar sempre antenado com o que está acontecendo, e até mesmo no nosso negócio, tentar pensar em como o universo digital
pode agregar, de repente, e abrindo outras portas, outros mercados. Existiu no Brasil uma defesa muito grande da ideia de segmentação de mercado, né, há 3, 4 anos atrás, até hoje ainda se fala muito sobre isso, você escolher um mercado e fazer só aquilo, mas eu não sei, no mercado em crise, por exemplo, talvez seja legal diversificar e tentar outras coisas, sabe? Eu, por exemplo, esse ano passado e o início desse ano, eu fiz algumas turmas de formatura de medicina, que é uma coisa que eu nunca imaginei fazer, e eu adorei a experiência, foi incrível, eu consegui me relacionar super bem com os formandos, gerar um material que eles amaram, assim, e me deu uma sossegada grande em relação à preocupação de captação de novos clientes na área de casamento, que é uma área que está extremamente concorrida. Todo mundo quer fazer casamento, né? Então, a gente tem que diversificar, né? Seja na nossa atuação digital ou até mesmo, às vezes, na nossa maneira de pensar o nosso negócio. Também pode ser legal diversificar, abrir a mente para essas possibilidades. Eu acho que fugir se deu um friozinho na barriga de todo mundo, só de pensar que o Instagram vai ficar que nem... Todo mundo deu uma palpitação, assim, né? Eu reparei. Dá um medinho do lado de cá também, galera. Mas vai dar tudo certo, acho que é isso que o Fugisse falou também. E essa questão de humanizar, é algo que nós tentamos fazer também, acho que é comum de qualquer empresa. E eu lembrei do que o Rafa falou das noivas deles nas primeiras fileiras da palestra, que é a humanização, é isso também, né? As pessoas comprarem pessoas e não produtos ou serviços. Muito massa. Eu queria lembrar que tem promoção de carnaval rolando. Quem tá online aí pode juntar um bloquinho, uma galera, até 6 pessoas, 40% de desconto, daí vai diminuindo, as pessoas vai diminuindo o desconto. Então, junta você mais 5, 40% de desconto para vocês irem para o Wedding Brasil, Lume e Make Move. Eu queria dar um alô, aproveitar que a gente está aqui online, entre uma pergunta e outra, para a galera que ontem estava aqui em peso, todo mundo conversando. Hoje eu vim até com a camiseta deles, para a galera no evento, e são muito massa. Troquem uma ideia com eles. E eu quero entrar numa pergunta específica agora. Bel e Dani, eu queria que vocês falassem das peculiaridades do negócio de trabalhar com recém-nascidos, porque a gente sabe que é muito diferente de trabalhar com eventos. Claro, eu quero que vocês falem do todo, mas eu queria saber se tem alguma cláusula muito louca no contrato que a gente, com casamento e afins, não imagina que tenha. Ajuda a gente. Alguma cláusula muito louca seria tipo o quê? Não sei. Tipo, não mataremos o seu bebê. Não. A gente conversou muito com o nosso advogado antes de fazer o contrato, antes de elaborar, e nós tínhamos pensado em várias cláusulas, tipo, dizendo, as coisas serão higienizadas, não sei o quê, mas aí o nosso advogado orientou a fazer o mais simples possível. Nesse sentido. Tipo, quanto mais margem para dúvida você der, quanto mais o cliente vai achar que existe risco. Em relação realmente existem riscos e são vários, assim, a gente poderia passar um tempão listando todos, por isso que é tão importante que as pessoas busquem se especializar nessa área e não se aventurar nessa área. A gente ouve muitos fotógrafos falando, eu vou me aventurar, fazer um ensaio e tal, mas quando você não conhece a anatomia, a fisiologia de um bebê recém-nascido, não sabe como lidar com ele, tem uma série de riscos que envolvem, são fatores muito relevantes que envolvem a seriedade dessa área. Então, a gente precisa entender, nós, por exemplo, temos um curso que as meninas do CIS, que já deram cursos na Fotos TV também vão palestrar no Lume junto com a gente, inclusive, que são da área da saúde, elas têm um curso bem específico, que chama Eu Sei Como Funciona o Recém-Nascido. Elas são enfermeiras, trabalharam muitos anos na UTI neonatal do Einstein, em São Paulo, e hoje elas fazem um curso voltado para fotógrafos que estão na área ou que querem entrar na área.
que fala de urgência e emergência também. Por exemplo, se o bebê tiver um engasgo, você pode salvar uma vida, você tem que saber como fazer a manobra de desengasgo. Se o bebê tiver uma parada cardiorrespiratória durante o ensaio, mesmo que não seja culpa sua, você pode salvar uma vida. A higiene salva vidas. Então, você precisa higienizar o estúdio, higienizar a mão, que parece bobo, mas pode salvar uma vida. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter que não dá para brincar, que não dá para se aventurar. Então, fica a dica também para quem está na área ou para quem está começando, que não dá para começar sendo fotógrafo de alguma coisa, no sentido, se você não estudar nada, é como a gente brinca assim, um médico, ele não pode ser especialista, ele não pode ser cirurgião se ele não for médico primeiro. Então, a gente precisa primeiro estudar fotografia, entender de coisas básicas, esse ângulo, enquadramento, equipamento, para depois ir para alguma área específica. É assim que deveria funcionar, né? Então, a gente fala a mesma coisa do newborn, para não se aventurar, para buscar informações, porque é muito sério. Mas não temos nenhuma cláusula louca no contrato, todas as cláusulas são bem normais e bem parecidas com qualquer outro tipo de fotografia. Não, mas vocês foram justamente no ponto. Eu queria que vocês falassem dessa questão da segurança com o neném, que é o que tem de tão diferente, né? Quando vocês falaram do bebê ter uma parada cardiorrespiratória, até aumentei a cara do Rafa, que parecia que quem estava tendo era ele. Só pensei, ainda bem que trabalho com casamento. Ó. Eu pensei isso na hora. Na hora eu pensei nisso. É bem isso mesmo. E eu queria saber da galera de casamento sobre essas cláusulas, né, de contrato. Cláusulas que são famosas, galera. Alimentar o fotógrafo e filmmaker ou não alimentar? Vai lá, quero saber. Ai, vai, Rafa, vou te botar. Pode falar. Não, na verdade é o seguinte, a gente tem algumas cláusulas que a gente adquiriu ao longo da experiência. Entendeu? A gente nunca teve problema com esse tipo de coisa de alimentação e tudo, exatamente por aquilo que eu falei para vocês sobre o vínculo que a gente cria muito forte com nossos casais e tudo. Só que a partir do momento... Teve uma vez que a gente passou por isso, só que o casal não estava a par disso, foi através do buffet que passou tudo isso, né? E aí a gente resolveu acrescentar algumas cláusulas no contrato. Hoje em dia a gente tem 2 cláusulas bem específicas sobre essa questão de alimentação. A gente coloca que a alimentação servida para a nossa equipe deve ser a mesma alimentação servida pelo buffet, tá? Para os convidados. Porque a gente já, lá atrás, isso já faz muitos anos, a gente passou por uma situação um pouco chata que, digamos assim, tinha alimentação, tinha minha equipe, tinha tudo e tinha uma comida de marmita para os fotógrafos, videomakers. E eu não vou aceitar isso jamais para minha equipe, para minha empresa, porque assim, eu vou respeitar o cliente da mesma maneira que eu respeito os meus funcionários e os meus parceiros dentro da minha empresa. Então, a gente passou a colocar isso e a gente sempre pede, mas hoje em dia nem há necessidade mais de pedir, porque graças a Deus isso acontece praticamente todo casamento, a gente sempre pede uma mesa para o casal, exatamente para a gente poder estar na festa e estar ali comendo, e se uns 15 minutinhos, quer dizer, eles comendo, tá? Porque eu nunca paro para comer, o Léo sabe disso, porque eu faço Someday, então eu nunca como, eu peço para eles, na verdade, para todos, mas a gente colocou exatamente essa questão de uma cláusula no contrato que a mesma alimentação servida para o buffet, para os convidados, deve ser servida para a minha equipe, respeitando, claro, o consumo de bebidas alcoólicas. Somente isso a gente colocou, obviamente, né? E que assim, é para evitar qualquer tipo de coisa, porque acho que nada mais chato e constrangedor para qualquer profissional que está aqui, digamos, vamos ser bem sinceros, um webinar é para ser sincero, né? Então, assim, acho que ninguém aqui tem que mendigar comida. Ou seja, aquele momento onde, será que... Eu vejo isso no workshop que a gente dá, às vezes em palestras, às vezes o pessoal conversando bastante sobre isso, tipo, eu não sei se eu peço pro buffet, eu não sei a hora que eu vou parar para comer, desculpa, não é o seu cliente, não é o buffet, não é ninguém que vai decidir a hora que você vai parar para comer. Você vai parar para comer no momento profissional que você perceber que você pode parar 5 minutinhos para comer. Então é você que vai definir o feeling, o timing disso. E quando você fizer isso, você não tem que ficar dependendo que o tio vai esquentar a sua comida. Não, você vai simplesmente pegar a comida ali, sentar e comer. Entendeu? É exatamente isso, porque muitas... Só que assim,
Isso também é muito relacionado, graças a Deus que a gente nunca temos problema com isso, pela relação que a gente tem com as noivas. Porque antes de comer no buffet, a gente já comeu na casa delas, elas já comeram na nossa casa, a gente já comeu junto no restaurante, nas gravações. Então, assim, a gente já tem um feeling que a gente, na maioria das vezes, entra na festa como convidado. Então, é exatamente pela relação. Eu acho que, assim, a relação que você estabelece com o seu casal evita muito problema contratual de negócios. E você coloca o contrato, muitas vezes, para essa noiva entregar esse contrato para uma planner, entregar esse contrato para um buffet, para saber que não tem problema. Mas eu acho que se a sua relação é muito boa com o seu casal, você vai evitar qualquer tipo de coisa contratual. Eu, particularmente, a gente nunca precisou evocar um contrato até hoje. Em um casamento, em algo assim, dizer, olha, paramos tudo, não é isso que está aqui. Graças a Deus, nunca a gente precisou fazer isso. Mas a gente sabe de muito profissional que tem, principalmente profissional freelancer, que muitas vezes a gente vê que vai para o evento, ele não tem intimidade com a noiva, não sabe quem é. A gente trabalha com equipe própria, mas a gente sabe que muita gente faz isso. Então eu acho fundamental ter no contrato uma cláusula de que a alimentação do buffet será a mesma servida para a nossa equipe, exceto com bebidas alcoólicas. Acho fundamental isso, e por aí vai seguindo. Show. Time do buffet, eu vou botar o Fugice para ele dar a opinião dele, depois eu volto pro Léo no que ele tiver a acrescentar. E aí, Fugice, concorda ou não concorda? Ludinha, eu tô muito com o Rafa, sabe? Eu acho que é o profissional que determina o tipo de relação que ele vai ter com o cliente dele. Para mim, não é mais nem cliente, eu nem uso essa palavra mais, é amigo mesmo. Eu falo isso no atendimento, que para mim, hoje não faz sentido ir para um enquanto eu vou, porque eu estou envolvido com a história deles, eu estou ali de coração, eu estou ali para viver a experiência junto com eles, eu me emociono, eu sorrio, eu vivo aquele dia junto. Então, a entrega humana é muito grande. Quando você estabelece esse tipo de vínculo, o contrato fica muito pequeno. Né? Eu tenho aí um histórico de mais de 500 casamentos, fora outros tipos de evento, e também nunca tive que evocar um contrato para nada. Nada mesmo. Então, tem contrato? Tem, mas ele é quase que figurativo, sabe? Porque não tem necessidade. Às vezes a noiva até me pergunta alguma coisa, porque fala assim, isso eu nem sei cadê o contrato mais, então diz aí, tem isso, não tem? E aí tudo fica mais fácil, sabe? Só que vai muito do profissional decidir se é essa abordagem que ele quer, porque eu entendo que tem empresas que querem realmente manter uma postura meramente profissional, uma relação meramente profissional do tipo, eu vou lá, cumpro o contrato e ponto final. Tá? E a empresa que decide por isso tem muito mais probabilidade de precisar se prender ali a cláusulas contratuais, é uma coisa mais formal, do que quem decide por essa abordagem mais humana e mais personalizada. Legal. Show de bola. Muito massa. Léo? Tu levantou a mão, Bel? Peraí. Complemento. Pode falar. É legal isso que o Fugice falou, da parte humana. O Rafa também falou isso, que nunca precisou evocar um contrato. Com isso também acontece com a gente. E a gente tem muitas mães que não levam contrato para casa. Principalmente porque não querem que os maridos vejam os valores, mas elas não levam e depois ligam assim, eu não lembro o que estava no contrato, eu contratei álbum, porque senão eu quero e tal. E isso é muito legal, porque parte de um princípio em que você estabelece uma confiança e um relacionamento que vai muito além do negócio em si, né? Tem uma conexão envolvida. Então, a gente é dessa turma também que leva isso muito mais a sério. O contrato é mera formalidade, né? Mas a gente deixa a questão humana acima disso. Que massa, viu? Newborn, casamento, tudo aí é uma questão de relacionamento com o cliente, de atender ele bem e de se relacionar com eles, né? Léo, queres complementar? Eu acho que, assim, parece que todas as nossas... Parece que é uma empresa só, né, que a gente está falando, né? Porque a gente trabalha praticamente igual, acho que todo mundo tem um sinal igual, bem parecido. Né, dos fortes princípios é porque a gente trabalha com
pessoas e sonhos, né? É o que eu e o Rafa sempre fala, nós não fazemos um trabalho, nós realizamos um sonho da pessoa, a gente eterniza esse sonho. Então, se a gente não se der o máximo possível, se a gente não se interagir o máximo possível, não tiver 100% junto com a pessoa, não interessa o que a gente vai estar fazendo, não vai ficar bom. E é aquilo, né? Se você se você ri com o casal, chora com o casal, dança com o casal, faz com o casal, o mínimo que você pode fazer é comer. Eu acho, isso eu aprendi há muitos anos atrás, na primeira empresa de casamento que eu trabalhei, que é comer é a única certeza que você vai ter na festa. De resto, tudo pode acontecer, mas comer é a certeza que você vai ter. Eu já trabalhei muito com outras pessoas, hoje eu vejo isso. Eu não sei se eu sou muito cara de pau, aprendi a ser cara de pau, só que eu vou em qualquer lugar, em qualquer festa, em qualquer ambiente que eu tô. Eu pego mesmo, eu converso, eu rio, se tiver que pegar da bandeja, eu pego, se tiver que pegar do chão, eu pego, não tô nem aí. Eu vou me postando desse jeito. Quando eu vejo a pessoa muito acuada, muito, não sei se eu posso nem tirar a mão do meu bolso, eu acho que isso não é nem uma questão de conexão com o casal, uma relação com o casal, e sim com o próprio trabalho que ela faz. Porque nós aqui, né, nós profissionais hoje que estamos conversando, nós temos inteira consciência do trabalho que a gente faz, de como a gente faz. Então, eu acho que do jeito que a gente faz. Então, nada mais certo do que a gente também se postar desse jeito no casamento, né, se portar, né? E assim, tanto é que se a gente vai embora de um casamento fora do horário do contrato, que o Rafa também nunca lembra de dar o contrato para o casal cobra a gente 1 milhão de vezes. A gente não leva contrato, esquece de dar contrato. Hoje era dia de cair o cheque. Era mesmo, tá? Nossa, entendeu? Tipo assim, tem que ligar, contador liga pra gente. Às vezes é confusão, mas a gente não liga muito pra isso, porque a gente tá tão amigo, tão querendo saber disso, como o Fugis falou, que, tipo, é irrelevante. E é aquele negócio, se a gente não está cumprindo o horário da festa, algumas aspas de contas que a gente nunca cumpriu, esse é um dos fatores de eu trabalhar com o Rafa, não cumprir o horário, mas ter essa ideologia de a gente faz o que a gente tem que fazer. A noiva, ela não briga por a gente estar indo embora antes do horário, sim porque a gente está indo embora, ela quer que a gente fique na festa. Todas as noivas querem a gente depois da festa, sentados com os pais, conversando, tomando um show quando acabar tudo, conversando, ficam super interessados se a gente comeu. Nossa, geralmente os pais dos noivos é os que ficam, né, mais apreensivos. Sua equipe comeu, vocês comeram. Então, assim, a gente sente esse carinho de volta. Então, todo o carinho que a gente dá para eles, a gente sente de volta. Né? A gente sente essa retribuição. Né? Não só deles, como dos convidados também. Eu acho que é isso, um momento em que você cria uma relação, se porta com essa relação, você se impõe nessa relação. Eu sou profissional, mas eu também sou amigo de vocês. Acho que tudo acaba rodando de um jeito tão natural que, sabe, chega até a ser meio imbecilidade você colocar no contrato que você tem que comer. Né? Até porque a gente trabalha, sei lá, desde do momento, né, do making off da noiva até o momento da janta mesmo do casal, são mais ou menos aí, você pode colocar de 7 a 10 horas, né? Então, às vezes ficar todo esse tempo só tomando cafezinho não ajuda muito, não. E aí, Rafa? Não, eu só queria acrescentar para arrematar esse assunto, que assim, uma coisa que também funcionou pra gente, além de contrato e tudo, sobre alimentação, é não tratar a alimentação como um tabu, entendeu? Como do próprio fotógrafo em si. É ser um pouquinho, na medida dosada, prepotente de dizer, porra, eu tô fazendo um trabalho muito bom aqui, vou agir naturalmente, entendeu? Então eu vou tomar água, eu não vou colocar no meu contrato, ou nenhum fotógrafo, nem os que negam alimentação, se preocupa com água, por exemplo. Então por que criar um tabu sobre comida? Entendeu? Então agir naturalmente, vai lá. Claro, gente, tem um limite, claro, você não vai catar um chopp e tomar com a sua câmera na mão, entendeu? Não vai catar, me faz um coquetel aí. Não, você não tá lá pra isso. Entendeu? Mas é alimentação para você se sustentar bem, entendeu? Então, assim, não criar um tabu, não criar tanto ao erro, vai e faz. A partir do momento que você tiver um problema, aí você aprende, e aí você coloca em contratos e tudo, mas não cria esse mito de que, assim, a comida não sei o quê. Não, vai e come, entendeu? Vai e come. Se alguém falar, não, você não vai comer, você não vai...
aí sim você chama o seu casal, você conversa, chama muitas vezes os pais para não levar essa situação para o casal, chama os pais, ou chama uma planner, ou chama tudo isso, entendeu? E se aí a planner seguir falando alguma coisa, você lembra que você tá com o material do casal, entendeu? Para planner, entendeu? Mas, então assim, mas nunca você tem que criar esse tabu, esse mito que é sempre discutido até em blog de Wedding Brasil, no Facebook e tudo, é não criar, haja naturalmente como se você estivesse respirando, ou seja, a comida fazer parte de uma naturalidade. Agora você pergunta para mim, você lembra o que você comeu no casamento? Não lembro, entendeu? Tô ali trabalhando, tal, parei um minutinho, peguei uma coxinha aqui, tá, puta, que saudade de coxinha. Peguei uma coxinha aqui, não sei o que lá, e segui minha vida trabalhando, nem prestei atenção. Então, assim, haja com naturalidade, é isso que eu acho que é o fundamental. O que eu acompanho dessa questão que o Rafa falou, eu já devo ter feito alguma matéria sobre isso, exatamente para o blog Wedge, sobre alimentação e contrato, as pessoas discutem muito. Eu acho que tem essa questão do tabu, mas eu acho que tem também a questão do embate de fornecedor com fornecedor. Eu acho que o noivo fica ali entre um e outro, daí eu já vi muita gente que teve problema com quem está fornecendo a comida, com quem está servindo o buffet, e daí essa briga não é exatamente entre os noivos, não é uma questão de contrato, acaba sendo uma falha de comunicação, na verdade, né? E falando em contrato, teve uma pessoa no chat que fez uma pergunta, vou pegar aqui para ler para vocês, para todos vocês responderem, que é: gostaria de saber como é feito o acordo com os clientes em relação à concessão de uso de imagem e som nas campanhas de divulgação das suas próprias empresas. É feito algum contrato, no caso de terceiros, convidado dos noivos, por exemplo, vocês também têm esse cuidado? Fugice, vou começar com você. Essa cláusula no meu contrato a respeito do uso das imagens, né, para fins comerciais ou publicitários. E eu tenho também uma cláusula a respeito da divulgação de imagem em redes sociais e no site, né, na plataforma. Teve alguns casos bem pontuais que clientes me pediram para retirar essa cláusula, por exemplo, dando um exemplo aqui, um capitão do Exército que me disse que não queria divulgar imagens por questão de segurança da família dele. Né? É uma questão totalmente compreensível, tirei sem problema, não divulguei esse evento, sabe? É muito uma questão da gente ser flexível, entender a necessidade do cliente, e é coisa totalmente coerente, sabe, que ele me pediu. Então, mas, via de regra, assim, 98% dos casos, eu também nunca tive problema. Na verdade, pelo contrário, as noivas fazem questão que se divulgue, ficam muito felizes quando vem o material. Eu faço questão de publicar todos os meus trabalhos, né? Eu conheço alguns colegas que têm a decisão de divulgar alguns dos seus trabalhos, não divulgam todos. Eu acho que nessa abordagem que eu tenho, de que para mim todo cliente, independente do porte do evento, é igual, assim, é tratado com o mesmo carinho, com a mesma importância e atenção, eu faço questão de divulgar todos os eventos, todos os ensaios, sem exceção. E eles ficam muito felizes com isso, ficam muito felizes quando sai premiação e a foto roda o mundo aí. Então é bem legal tudo isso. Show. Obrigada, acho que a parte do Fugir está respondida. Léo, vocês fazem diferente? Não, 100% igual. Tem um contrato, óbvio, né, isso. Eu acho que o contrato a gente tem que desmistificar. O contrato ele está ali para qualquer eventualidade você estar segurado. Isso independente se vai ser um contratinho de gaveta ou não. Você tem que ter um contrato com uma prestação de serviço. A gente tem que colocar isso, porque nós tratamos como empresa, né? E é sobre isso que a gente está falando, né, sobre negócio. Então, você tem que ter um contrato, e seu contrato tem que ter essas regras, essas cláusulas. Mas, para a gente acontece a mesma coisa. Tanto é que a gente toma bronca se o nosso vídeo não sai às 2 horas da tarde, na terça-feira. E assim, as noivas estão... casou sábado, domingo, elas já estão, eu quero meu vídeo. A gente, calma, tem toda uma estratégia de marketing, eu não quero saber, eu quero...
Então, assim, na verdade, elas incentivam a ter esse vídeo, né? Elas incentivam, elas querem ver, né, de dela no ar, as fotos delas, elas estão querendo ver aquilo. E as outras noivas, obviamente, também querem ver, né? Ficou, para ver como a noiva estava, né, como foi a festa, mas eu acho que as pessoas gostam. E eu e o Rafa, a gente criou, né, nas redes sociais uma interação muito grande. Chega até a ser, né, maçante, mas a gente faz isso pelo meio do trabalho, que é conversar com todo mundo que está curtindo, que está compartilhando, que está comentando. A gente fala com um por um, comenta, responde comentário, vai falar no chat, vai em todos os lugares. Porque uma que a gente chega na festa, né? A gente sempre solta uma prévia do casamento antes. Então a gente chega na festa, né, já com mais familiaridade com as pessoas, e depois as pessoas querem ver o resultado porque elas já se tornaram também mais íntimas da ideia. Então nunca tivemos problema nenhum, muito pelo contrário. A gente tem problemas se a gente não posta. Que massa. Rafa, queres complementar? Sim, só quero complementar uma coisinha rápida, assim, a gente coloca, como a gente atingiu um nível já de contar história com trailer, com filme divulgado, com convidado e tal, que a gente já explica em reunião para o casal, que se a gente não postar, é problema para a rádio hoje em dia, porque vão dizer, pô, postou de todo mundo, não postou o deles, fizeram cagada, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem isso automático, tem no contrato também que o casal cede os direitos para a divulgação da RAG e tudo mais, tal. Sobre a questão dos convidados, a gente nunca se preocupou, porque legalmente é uma festa aberta, ou seja, de portas abertas, ou seja, a pessoa está ali dentro, ela já está sujeita a isso. Já tivemos alguns alertas do casal, a gente sempre pergunta antes do casamento, tem alguém que não pode eventualmente aparecer? Já tivemos situações assim, onde tinha convidado com problemas judiciais e tudo mais, a gente já sabia que não podia divulgar nenhuma foto disso, ou, por exemplo, uma vez que a gente fez um casamento da Umbanda, a gente não podia divulgar o rosto das pessoas na internet. Então, a gente já fez um grupo de fotos para divulgar para a internet, onde a gente tinha enquadramentos, tinha as coisas e tal. Só para explicar, tá, gente? A RAG é foto e vídeo, tá? Então, às vezes eu falo foto, mas assim, é porque nós somos empresa de foto e vídeo. Nosso plano de negócio é foto e vídeo junto. Então, assim, então a gente fez imagem já para divulgar na internet, ou seja, sem rostos, mais detalhes e tudo mais, depois fez a cobertura normal para o casal. Teve só uma vez, só para corrigir o Léo, que a gente nunca teve problema, vírgula, Léo. A gente foi fazer um casamento no Canadá, quando eu voltei, no dia que eu voltei de viagem, entrei na minha sala, tinha um processo em cima da minha mesa. Um processo. A gente estava sendo processado pelo buffet. Exatamente porque, lembra? Porque o buffet era, vamos dizer assim, ele tinha uma decoração temática do local. E como a gente não era uma equipe credenciada ao buffet, ou seja, aquela venda casada, o buffet processou nós por uso da imagem da decoração, da fachada do buffet, que o próprio casal casou. Ou seja, digamos assim, ele tinha uma decoração de castelos e tudo, então a gente usou o casal para pousar no castelo, tal, exatamente para isso que eles casaram lá. E o buffet nos processou por isso. A gente ganhou a causa, claro, entendeu? Sem lógica nenhuma, a gente ganhou a causa, porque os contratos, inclusive, do nosso lado da causa estava o casal, entendeu? E então, assim, ele exigiu que o casal não publicasse fotos deles também, entendeu? Então, assim, tem gente que viaja um pouquinho, e esse buffet é bem conhecido no ramo daqui de São Paulo, dos fotógrafos e tudo, porque se você não faz parte da equipe própria deles, todos são processados. Mas eles perdem todos. E o que não faz sentido nenhum, né? Nenhum. O que não faz sentido nenhum. Porque você está dando de graça a fotografia para ele, né? Tipo, tanto que a ação era a RAG com copartícipe dos noivos contra o buffet. É exatamente por isso. Então, assim, essa questão de direito, ela também tem que tomar cuidado, que nem sempre todo mundo tem direito de tudo. Entendeu? Então, assim, não é por aí também. O casal tem o direito próprio deles, que a gente pode resguardar isso em contrato. Mas também, todo mundo vai dizer que tem direito. O tio que passou lá na rua no fundo vai dizer, eu apareci na foto. Não é por aí. Entendeu? Não é por aí. Então, mas o dado do buffet foi bem sensacional, assim. Eu tinha esquecido disso. Presentão. Primeiro casamento internacional, a gente volta cheio de muamba, comprada na mala, abre a mala, quando ela é pra cima, sei lá, tribunal, não sei o que. Porra, essa, velho. Falei, aí primeira coisa que eu pensei com o Léo, uma noiva tá processando a gente, pô, ninguém reclamou até hoje. Quando eu olho lá, buffet, tal. Eu falei, puta. Aí eu fui entender por quê.
E ainda printou, ainda mandou todas as fotos, dizendo, olha, essa parede aqui é minha. Falei, porra, se eu não for fotografar dentro do seu buffet, eu vou fazer o quê? Vou levar a festa inteira pra rua? Entendeu? E aí foi aí que a gente ganhou fácil isso. Aí. O Fugice está se coçando aqui para complementar. E aí, Fugice. Cara, essa questão é sensacional. Sensacional. Falando de negócio, né? No ramo de eventos, ainda tem algumas empresas que não entenderam que o mundo hoje é conectado. Tipo, tá tudo muito transparente, muito claro. Tudo que se faz hoje viraliza muito rápido, sabe? Se você faz algo de bom, isso vai ter um efeito. Se você tem uma postura negativa, isso tem um efeito. O mundo é digital. Né? O que você faz fora, no mundo real, sempre vai também causar um impacto de viralização aí no universo digital. As noivas todas se falam hoje em dia. Tem grupo de noiva que a gente nem sabe que existe falando da gente. E isso é curioso de tratar, isso que o Rafa falou, de exemplo desse buffet, e que ainda tem muito profissional na área de evento que não entendeu isso, que trabalha ainda de um modo antiético, por exemplo, querendo ganhar de todas as formas possíveis, prejudicando o cliente no processo, de repente gente que indica alguém porque vai ganhar um dinheiro em troca disso e está indicando um péssimo profissional para aquele casal, para aquele cliente, e isso vai gerar um problema e a longo prazo essa empresa vai morrer, se ela não pensar que, na verdade, hoje o mundo, isso é muito bom, isso é muito legal. O mundo hoje pede empresas humanizadas. Não interessa qual o ramo da empresa. Tipo, o Carrefour vende produto, mano, é um supermercado, mas matou o cachorrinho, a galera vai botar e não vai comprar lá. Entendeu? Então tá tudo ligado, tudo conectado. Hoje, se as empresas não compreenderem a importância da humanização, essa empresa vai falir, vai fechar. É questão de tempo. Tá certo. Acho que é bem isso mesmo, bem por esse lado, a gente vai tentando. Tem gente aqui dizendo que o buffet é muito burro de não ter aceitado as fotos da Hag, né? Então, fica por isso aí. Ai, meu Deus, Rafa, as meninas não vão falar nunca. É rápido. Não, e só para finalizar, a gente depois pegou 3 noivas desse buffet que cancelaram o buffet, que já tinham um contrato com a Hag, cancelaram o buffet e trocaram de buffet exatamente por esse fato. Então, assim, é exatamente o que o Wellington falou. Se você faz uma coisa errada, hoje em dia é muito fácil viralizar o errado. Entendeu? Então, isso já é muito, tem que tomar muito cuidado com o que faz. Muito cuidado. Fica a dica. Fornecedores, não processem a Hag, galera. Vocês vão perder cliente. Meninas, contem aí. O nosso contrato tem a cláusula de divulgação do uso de imagem já integrado. Quando o cliente não quer, ele avisa. Ele fala, não quero que mostre, mas é um percentual muito pequeno. E geralmente, quando acontece, é caso de político ou alguma coisa assim que não quer expor. E de qualquer modo, a gente explica também para os clientes que, normalmente, quando a gente expõe uma foto de um bebê, nós não marcamos a família, nós não falamos quem é o bebê, quem é o pai, então a maioria das pessoas não vai saber quem é aquele bebê. A ideia não é expor a família, é só divulgar o trabalho, nesse nosso caso. Mas, mesmo assim, acho que até hoje a gente teve em torno de 6 a 10 clientes só que não deixaram divulgar, e a gente já passou de 800 recém-nascidos fotografados, falando só de recém-nascido, né? De gestante e outras coisas, a gente nunca teve nenhum, assim, que não permitiu. Então, é bem raro acontecer com a gente de não permitir o uso da imagem. Legal. Eu tenho muitas outras perguntas, mas meu tempo acabou. Acho que depois eu mando para vocês, e daí vocês bolam as respostas, eu faço um post, alguma coisa assim, para não deixar elas morrerem aqui, né? Mas antes disso, eu queria que vocês, junto da despedida, contassem um pouquinho do que vocês vão trazer de novo para o palco Wedding, Lume e Make Move, beleza? Vou aproveitar, deixa da Bel e já vou botar as meninas de novo. Contem aí o que vai ter de vocês no Lume.
Bom, esse ano vai ser bem especial, porque a gente vai estar no palco junto com as meninas do CIS, então a gente vai estar lá para falar de recém-nascidos, mas também de segurança de recém-nascidos. Então a gente vai colocar uma abordagem mais voltada para enrolar o bebê no wrap, porque muita gente passa por muitas dificuldades, tanto de bebês mais difíceis, quanto de bebês acordados que não sabem o que fazer, então a gente vai ter prática no palco com o bebê, mostrando sequência do que se pode fazer quando tem um bebê difícil, um bebê que não dorme, a quantidade de posicionamentos e coisas diferentes que a gente consegue fazer com o bebê enrolado no wrap, e ao mesmo tempo falando da importância da segurança nesse quesito, porque tem muita gente que enrola muito apertado, ou deixa o bebê muito tempo, coisa de prender a circulação, fusão de duas imagens, quando a gente faz algumas poses como saquinho de batatas. Então, a gente vai ter toda essa parte técnica, prática e teórica, voltado também para a segurança do recém-nascido junto com as meninas. Então, vai ser bem legal, vai ser algo novo, desafiador para nós também, porque faz tempo que a gente não faz prática no palco, e junto com outras pessoas também, é bem novidade, então a gente está super feliz, empolgadas e ansiosas por esse dia. Obrigada, eu adoro ver a prática de vocês, vou ficar lá observando. Tinha um sobrinho recentemente, fico olhando assim, pensando nas posições de vocês todas as vezes. Vocês já se despedissem, aproveitar, deixa que daí depois eu finalizo, porque senão daqui a pouco vão me expulsar aqui. Tá bem, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada aos meninos por participar junto, é sempre legal a gente debater ideias de pontos de vista diferentes, mas que no fim levam para um mesmo caminho, né, que é falar da importância de ser mais humano mesmo na vida, no trabalho. Falar de comportamento é muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão ficando muito mecânicas com essa coisa do mundo digital, todo mundo fala o que pensa sem se importar com o que o outro vai entender disso. Então, essa coisa de falar com o coração é o que ganha o universo, né? Eu acredito que nenhum de nós está aqui por um motivo, por acaso ou por sorte hoje. É justamente porque a gente leva o trabalho a sério, mas coloca muito o coração e a emoção também com isso. Então, mais uma vez, obrigado pessoal, a equipe toda da Fotos, tanto pelo convite aqui pelo webinar, quanto para a gente estar junto com toda essa galera incrível que vai estar lá no evento. E a gente está super, super, super contando os dias para estar lá junto com a galera toda. Com certeza. A gente se vê lá e está super ansiosa para isso. Eu adoro como a Dani é de perto da Bel, gente. Tem uma vez que gravar uma propaganda, eu nunca me esqueço que a gente foi gravar a propaganda do livro e a Dani ficava do lado assim. E ela ficou a propaganda inteira com eu dava. A Bel fala tanto que ela fala por mim, então não preciso falar. Ela já falou tudo. Ai, muito bom, meninas. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter proporcionado esse conteúdo, e a gente com certeza vai lá nos palcos com bebezinhos e muito conteúdo. E agora, Rafa ou Léo? Léo ou Rafa? Vamos de Brasil primeiro. Que o Rafa acordou faz pouco tempo, ele pode ficar aí mais um tempo. Fala aí, Léo. Olha, eu só queria dizer que, Rafa, elas estão apelando com cachorros e crianças, faço o mesmo. Tá bom? Agora você tem cachorros e crianças aí. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, foi super legal, especial. Oi, Simon! Foi super legal, bater um papo com vocês aqui é sempre interessante, conhecer as pessoas novas aqui, com certeza estarei na palestra de vocês, podem ter certeza. Dar um abraço a vocês e prestigiar também. Seguinte, eu acho que uma coisa que aconteceu comigo com o Rafa, só um adendo para eu me despedir também, que é as pessoas têm muito medo de, talvez, falar com a gente, né? Elas acham que nós somos inalcançáveis ou, sei lá. Gente, a gente é gente como a gente, tá? Comemos, andamos, dormimos, pouco, mas dormimos. Então, assim, você que está começando o seu negócio, você que às vezes não sabe por onde ir, né, o caminho, às vezes está um pouco difícil, você tem que escolher algum caminho, mande suas perguntas para a gente está nas redes sociais aí para isso mesmo, tá? Oi, Valentina! Oh, meu Deus do céu!
Então, a gente está aí para isso. Assim como também nós mandamos, né, nós metemos a cara, a tapa e mandamos nossas dúvidas, mandamos tudo que a gente precisava para talvez sair de uma situação. Eu também gosto de receber esse tipo de coisa. Uma que a gente vê que a gente está sendo lembrado, né, está sendo prestigiado, e poder ajudar os outros é algo assim, sabe, incrível. Foi o que as meninas falaram, sozinho ninguém vai para frente. A gente precisa de ajuda, de alguma hora a gente vai precisar de um conselho, de um caminho, de alguma coisa do tipo. Então podem mandar e fiquem, né, estamos à disposição. Eu, provavelmente, mais que o Rafa. Tu vai falar o conteúdo ou tu vai deixar pro Rafa falar? Eu não vou falar o conteúdo porque é surpresa o conteúdo. Não, sacanagem, vou deixar o Rafa falar, senão eu falo tudo. Mas é isso, gente. A gente está aqui para isso. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para vocês, tá? Valeu, Rafa. Ele tá aí com o microfone, segundo o Rafa. Ó, misturei todos. Obrigado. Ele tá aí com o microfone, que segundo o Rafa é de conselho amoroso em programa de rádio, entendeu? Então, se tiver problema, pode mandar pro Léo. Agora, não interessa, o que vocês vão falar no palco do Make Move? Bom, galera, em primeiro lugar, obrigado, né, por todo mundo que participou. Prazer, as meninas que eu não conhecia, o Wellington também, eu já vi uma palestra dele, muito boa também. A gente, na verdade, a gente quer, esse ano, tentar fazer uma coisa um pouco diferente. A gente quer tentar fazer uma das palestras mais completas que a gente já fez, em 1h e alguma coisa, que acho que tem, né, 1h30. Então, 1h30, 2. 1h30, 2. Então, assim, vai ser 2, com certeza. A gente fala pouco. Não, isso quem define é a tia Marcela. Não sei se de vocês é 1h30 ou é 2. Só um minuto, tia. Na verdade, assim, a gente quer tentar abranger e fazer uma palestra realmente muito útil. Ou seja, a gente quer falar de negócio, a gente quer falar de storyteller, a gente quer falar de composição de casal, a gente quer falar de mercado, principalmente nesses 2 mercados que a gente trabalha, que, tipo assim, eu tô tendo que aprender o mercado, então, teoricamente, eu seria como um principiante aqui, aprendendo um novo mercado, tentando a cada dia desmistificar aquelas frases de, na minha região não funciona. Entendeu? Que todo mundo tá cansado de ouvir, eu tô tendo que agora lidar na prática disso. Digamos assim, a gente tinha um mercado em São Paulo na mão, entendeu? Continua tendo na mão, só que tem um mercado aqui que, tipo, que porra esse brasileiro tá fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, a gente tá tendo que aprender tudo de novo, aprender um novo mercado, isso a gente quer passar também no Make Move, sem contar que, como a gente falou, a gente tá preparando uma coisa muito trabalhosa, mas é muito trabalhosa mesmo, entendeu? Então, assim, pra ser muito surpreendente, mas não necessariamente só pra fazer o povo chorar, não, é pra realmente transformar, mas é uma coisa que tá dando muito trabalho, mas com certeza vai dar certo, a gente não pode revelar tudo ainda, tá? E assim, eu tava acompanhando também junto no Facebook, aqui no YouTube, a galera falando, tudo assim. Tinha muita pergunta que a gente gostaria de responder, mas é bem curto o tempo do webinar, né? Então, assim, quem quiser, segue a gente no Instagram, @hagridcinematografia, jabá, entendeu? Que aí pode mandar as perguntas pra gente, que a gente também responde na medida do possível, tá? E a ideia basicamente é essa, só quero dizer assim, que quem entrar dentro daquele palquinho, no momento da nossa palestra, eu te garanto que você nunca mais vai se arrepender de ter entrado ali. Exatamente o ano passado, na verdade, ano passado a gente finalizou com um pedido de casamento e tudo, que pode muitas vezes ser comentado, foi um clichê, um pedido de casamento lá, mas foi meu, do palestrante, entendeu? Então, assim, e foi um processo de vida muito forte que eu tava naquele momento. Poucas pessoas sabem, naquele momento, a Raquel tava grávida. E a gente não contou isso pra todo mundo, tal, não sei o quê. Então, assim, e aí quando a Marcela pediu, eu quero uma coisa maior que essa, eu falei, porra, vocês querem me fuder, né? Desculpa a expressão, entendeu? Mas, vamos lá. E aí a gente pensou uma coisa que pode envolver todo mundo, pode envolver todas as pessoas, e aí é por aí, entendeu? Eu só digo assim, quem entrar naquela portinha, no horário da nossa palestra, não vai se arrepender. Então, entre, sente, fique de pé, faça o que quiser fazer, mas eu te garanto que ninguém vai poder virar pra mim e pro Léo e falar, porra, a gente se arrependeu de ter assistido. Eu garanto isso. Eu garanto que ninguém vai poder falar isso. Tá bom? Então, basicamente é essa a ideia. Sabe que a Hague é sempre assim, e vai ser uma palestra bem espontânea, vai ser uma palestra cheia de palavrão, vai ser uma palestra bem descontraída, como a gente é. A gente não tem formalidade, a gente não tem mimimi, não tem estrelismo, não tem nada disso. Metade da galera do nosso workshop tá aqui no bate-papo ao vivo do YouTube também, então, assim, a proposta da Hague é essa, entendeu? A gente só vai dar palestra em cima do palco porque tem que dar, senão a gente falaria embaixo, junto com todo mundo. Então, essa é a nossa proposta.
A gente sempre foi assim e sempre vai ser assim. E a gente garante que vai ser uma coisa que as pessoas vão falar durante muito e muito tempo. Então, gente, eu espero que ele ensine para vocês como vender o negócio desse jeito, né? Tem que estar na... Meu Deus do céu, é o marketing do bom, galera. Muito obrigada, Rafa, por estar aqui com a gente, mesmo aí em outro país, mesmo aí com a criança pequena, com o cachorrinho e toda essa mudança. Obrigada por ter participado, inclusive mesmo tendo acordado às 5 da tarde. Foi muito bom estar com você aqui também. Léo também. Obrigada, meninos. Eu vou tentar fugir para ir lá assistir, porque agora eu fiquei muito curiosa. Fugice, restou você. Quero que você conte um pouquinho do que vai ter a sua palestra, dá um pouquinho do livro também, para a gente poder encerrar. Maravilha. Gratidão imensa, imensa por estar perto aqui essas horinhas com essas figuras aqui incríveis, né? A gente se falou por pouco tempo, mas eu já criei aqui no meu coração um carinho por vocês e quero estar na palestra de cada um lá também. E, cara, essa pegada da união dos palcos foi sensacional. Tipo, eu sempre tive vontade de dar uma escapadinha, ver uma palestra de vídeo, ver uma palestra de família, então permitir para os congressistas esse processo, essa dinâmica foi uma sacada incrível que torna o Wedding Brasil agora, junto com o Lume, junto com o Make Move, um congresso totalmente diferente de qualquer outro no Brasil, sabe? Você poder fazer esse fluxo e aprender e pensar fora da caixinha. Cara, às vezes um fotógrafo vai aprender uma coisa com um cinegrafista que ele jamais aprenderia com um fotógrafo, sabe? E a gente tem que ter a mente aberta para isso. Eu vou estar muito pulando nesses palcos, assim, todo o tempo que eu puder, sabe? Então, gratidão a toda a equipe do Grupo Fotos pela confiança mais uma vez, por me convidarem para o Wedding, por abraçarem o meu livro. Eu estou muito feliz, assim, muito ansioso até pelo lançamento. Gratidão à Duda, foi uma presença muito constante na minha vida nos últimos meses, foi a revisora do meu livro. E a gente juntos fez um trabalho que eu estou muito orgulhoso de ter feito, deixando aqui um pouquinho a modéstia de lado. Estou muito feliz porque quando eu comecei a escrever, eu ficava lá 3 horas escrevendo, caraca, tá rolando tal. Escrevi 3 horas, uma página. Cara, não vai rolar isso. Esse livro não vai sair, não tem condição. Só que o lance é que você soma uma página, mais uma página, mais uma página. E no fim das contas você tem um livro. E é muito parecido com tudo o que a gente faz na vida, né? Na verdade, é fruto de pequenas coisas, pequenas atitudes que todo dia vão se somando e geram um resultado incrível. Então, eu estou muito ansioso pelo lançamento do livro. Tem muita coisa legal, assim, eu me imaginei lendo um livro e, cara, se eu tivesse começando uma carreira, eu queria muito ter lido, sabe? Tipo, eu imaginei fazer um livro para quem quer construir uma carreira sólida, madura, coerente, consistente e cheia de valores humanos, que não seja um sucesso conquistado de qualquer jeito, mas que seja pautado em cima de uma base muito sólida de valores pessoais, humanos e concretos, sabe? Então, eu estou feliz pelo lançamento do livro, eu vou lá no palco do Wedding continuar praticamente o assunto da minha primeira palestra. Minha primeira palestra eu falei sobre processo criativo, né? Eu falei sobre os princípios do processo criativo na fotografia, e agora eu vou levar tudo isso para o palco na prática. Como é que a gente pode pensar a luz, idealizar a nossa composição, pensar na direção de cena, pensar no todo de uma maneira criativa, e eu vou mostrar no palco como é que a gente pode ir usando a nossa mente para fazer esses links, juntar tudo isso e criar ali uma foto que impacta, uma foto que vai ter um destaque. Hoje em dia, acredito que, sem dúvida, a gente seja a geração mais ligada à imagem, mais pictórica da história da humanidade. A gente vê imagem o tempo inteiro, e hoje, para a gente abrir aqui o nosso celular para uma noiva
parar aqui o dedinho numa foto, num vídeo, tem que ser um vídeo muito bem feito, tem que ser uma foto muito bem feita, que chama a atenção, que prende, opa, peraí, essa aqui é diferente das outras. E eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, e a gente vai brincar juntos ali no palco sobre como criar na raça ali, jogo aberto também, como o Rafa falou, sem estrelismo, sem frescura, sem bullshit, né? Mostrar o que funciona no dia a dia, na prática do meu dia a dia, todo fim de semana, e compartilhar de coração aberto, tá? Assim, puxando um link do que eu falei lá no início, quando eu comecei e as pessoas vinham desconstruindo uma mentalidade do analógico, eu comecei a publicar foto, não foi nem, todo mundo falou do Facebook, eu comecei no Orkut, falecido Orkut, e quando eu divulgava as fotos, muitas vezes a galera ficava, os outros fotógrafos, pô, velho, você é doido, a galera vai copiar o teu trabalho, vai copiar as tuas poses, vai copiar a tua composição, sabe? E a mentalidade antiga era de prender, de esconder, de segurar conteúdo, e a mentalidade digital, a mentalidade do futuro é sempre de compartilhar, né? De abrir o jogo, de fazer conexões, fazer amigos, de conectar, não só no sentido literalmente virtual, mas estou falando dessa figuratividade humana, de que hoje a nossa mente tem que pensar digital, a gente tem que conectar, a gente tem que compartilhar sem medo, e tanta coisa boa já veio na minha vida por conta dessa mentalidade de compartilhar, e eu continuo seguindo aí essa missão com muita alegria. Então a gratidão é imensa por essa nova oportunidade de compartilhar a minha mensagem, o que eu acredito, tanto no palco quanto no livro. Eu acho que vai ser muito lindo. Estou bem ansioso para que chegue. Gratidão a todo mundo que assistiu e esteve aqui com a gente. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Quem também continuar e fazer pergunta e trocar ideia, o meu Instagram é wfugice. Valeu, Fugice, muito obrigada. Só quero saber, Bel, quer fazer o jabá do Instagram também? Pois é, fiquei com um peso na consciência agora de não ter feito. Eu não queria falar inveja. Então, a gente também se dispõe, né? O pessoal que teve dúvidas e não deu para responder aqui, pode mandar para a gente, e é @belferreira, foto com PH. Muito obrigada, meninas, Fugice, os meninos da RAG, pela participação. Foi muito gostoso estar esse tempo aqui. Eu espero que a gente faça muitos mais desses encontros. A galera já está querendo me botar em vários webinários de tão sucesso que foi essa semana. Obrigada mesmo. A galera que está nos assistindo, obrigada por estar assistindo. E não esqueçam que a gente está com a promoção de carnaval rolando. Para quem quer ir pular o bloquinho sem peso na consciência, já aproveita para comprar o passaporte e ir tranquilo, né? Poder relaxar. Beleza? Muito obrigada por esse último webinar. Foi muito bom mesmo, e a gente se vê nas próximas semanas até o Ed em Brasil. Beijo, galera. Valeu!